Olá, que Deus abençoe abundantemente a sua vida. Nós estamos meditando e avançando no Evangelho, no Novo Testamento, em ordem cronológica. Hoje nós vamos ler o Evangelho de Marcos, capítulo 6. Vamos pedir antes de tudo a direção de Deus. E se você tem gostado do conteúdo, dê o seu gosto, partilhe esse vídeo, tá bom? Meu Deus, obrigado pelo privilégio que nós temos de meditar na Tua Palavra e receber Espírito e vida, que é o que a Tua Palavra nos dá. Meu Deus, prepara o nosso espírito para receber essa semente da fé. Em nome de Jesus. Amém. No versículo 1, partindo dali, chegou à sua pátria e os seus discípulos o seguiram. E chegando o sábado, começou a ensinar na sinagoga. E muitos, ouvindo, se admiravam, dizendo: de onde lhe vêm estas coisas? Que sabedoria é esta que lhe foi dada? E como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, e de José, e de Judas, e de Simão? E não estão aqui conosco suas irmãs? Escandalizavam-se nele. O mesmo escândalo é causado, quando há uma transformação. Quando você vê o antes e o depois daquela pessoa que você conhecia, tão frágil, tão destruída, tão levada aos vícios, e agora você vê uma outra pessoa. Mas o caso aqui é que Jesus nasceu naquela cidade, ele cresceu, aliás, ele nasceu em Belém, mas ele cresceu depois em Nazaré. Então, ele passou a infância dele ali, trabalhando com o pai e tudo, desde o primeiro dia até os 30 anos, quando ele iniciou o propósito, o ministério dele aqui na terra. Então, nesse período eles conheceram Jesus, como eles disseram, filho de Maria, irmão de Tiago, de José e de Judas e de Simão, irmã e as irmãs dele, enfim, a família dele, Quer dizer, ele falou, mas quem ensinou isso para ele? Quem deu tamanha sabedoria? Quem deu poder a ele para esses milagres? Quer dizer, eles olhavam para Jesus daqui da terra. Eles não viam como o Messias que a Bíblia prometeu. Agora, o comentário do 3 diz assim: o ofício da carpintaria não era depreciado entre as pessoas, mas ao citarem que o Messias era carpinteiro, elas quiseram mostrar que ele não tinha qualificações rabínicas para ensinar com sabedoria. Isto é, o povo estava rejeitando crer em suas palavras porque ele não havia frequentado as famosas escolas religiosas de Jerusalém. Os parentes e os vizinhos do Senhor Jesus tinham dificuldade em crer na sua divindade porque se apegavam aos seus próprios pensamentos sobre ele. E aí o que o bispo quer dizer? Que as pessoas vivem de aparência, Elas creem no que elas veem. Então, por eles considerarem quem Jesus foi, como ele cresceu e como ele era, e não teve aquele estudo com os grandes daquela época, então era forte, essa palavra me tocou, mas ele é filho de José, ele é filho de Maria, ele é carpinteiro, então desprezavam ele, percebe? Então, é aquilo, A pessoa, ela vê o exterior, mas ela não vê o interior da pessoa, Há pessoas que são lindíssimas, Como diz, uma bela viola, mas quando abrem a boca, se tornam horríveis. O 3b, escandalizavam-se nele. Era costume chamar as pessoas associando o nome delas ao nome do Pai. Contudo, os membros daquela sinagoga, ao se referirem ao Senhor Jesus, o chamavam associando ao nome da mãe. Isso geralmente ocorria por 3 motivos: quando o pai já estava morto, quando a paternidade da pessoa era desconhecida ou quando queriam demonstrar desprezo a alguém. Nós consideramos o nascimento do Senhor Jesus divino e profético, porque foi o próprio Espírito Santo que gerou no ventre de Maria. Agora, para aquele tempo, que não criam em Jesus, então eles consideravam que Maria, ela traiu José. É verdade, a Bíblia é bem clara nesse aspecto. E você vai ver outros versículos que você vai compreender bem isso que eu estou te falando. Então, haviam pessoas da época que não criam na gestação de Maria ter sido pelo próprio Espírito Santo. Eles não criam. Então,
é uma barreira da dificuldade que eles tinham que vencer, que é a barreira da incredulidade. Só isso. Só isso, mas que pode custar muita coisa. 4. E Jesus lhes dizia: não há profeta sem honra, senão na sua pátria, entre os seus parentes e na sua casa. E não podia fazer ali nenhuma obra maravilhosa, somente curou alguns poucos enfermos, impondo-lhe as mãos. E estava admirado da incredulidade deles, e percorreu as aldeias vizinhas, ensinando. Comentário do 3 ao 6, admirado da incredulidade deles. O Senhor Jesus se maravilhou com a fé da mulher hemorrágica, mas também se surpreendeu com a descrença dos moradores de Nazaré. Afinal, eles o conheciam muito bem, inclusive suas origens e seu comportamento ilibado. Além disso, eles tiveram a oportunidade de ouvir a sabedoria da palavra de Deus dita pelos seus lábios. Diante desse privilégio, os nazarenos deveriam ser os primeiros a crer no Messias e a absorver o seu ensino. No entanto, foram os primeiros a rejeitá-lo. Nada agrada mais ao Altíssimo do que a fé, e nada o ofende mais do que a incredulidade. Então, Jesus ficou admirado. Quando ele olha para mim, quando ele olha para você, será que ele se admira da nossa fé? Porque é o que agrada a ele, a fé agrada a Deus. Ou ele se admira de nós não crermos, apesar de vermos tantos testemunhos, de termos a palavra escrita em nossas mãos e continuarmos não crendo. Então pense nisso. 7. Chamou a si os 12 e começou a enviá-los a 2 e 2 e deu-lhes poder sobre espíritos imundos. Olha só, eu considero isso aqui tão forte, né? Quando nós buscamos o reino de Deus e estamos inseridos dentro desse reino, é o que nós recebemos de Deus, esse poder, né? Os demônios nos submetem, não por nós, mas pelo Espírito que está em nós. E ele continua, e ordenou-lhes que nada tomassem para o caminho, senão somente um cajado, nem alforje, nem pão, nem dinheiro no cinto, mas que calçassem sandálias e que não vestissem 2 túnicas. Então, quer dizer, eles tinham que depender totalmente da fé. Eles tinham que depender de Deus. O sustento deles viria do trabalho que eles iriam fazer. É o trabalho da Igreja Universal, né? Os pastores não têm um trabalho fora. O trabalho deles é dedicado à obra de Deus. Então, todo o sustento do pastor vem do altar. 10. E dizia-lhes: na casa em que entrardes, ficai nela até partirdes dali. E tantos quantos vos não receberem, nem vos ouvirem, saindo dali, sacudi o pó que estiver debaixo dos vossos pés, em testemunho contra eles. Em verdade vos digo que haverá mais tolerância no dia de juízo para Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade. O comentário diz assim: sacudir o pó das sandálias era um costume comum empregado pelos judeus ortodoxos quando passavam por um lugar pagão. Eles faziam isso para tentar se livrar das impurezas daqueles lugares. Ao fazerem o mesmo, os apóstolos evidenciavam que ao recusar o evangelho, a pessoa se tornava digna de juízo e de condenação, caso não se arrependesse. A mesma palavra que hoje nós ouvimos e que nos liberta, nos cura, nos restaura, essa mesma palavra amanhã vai nos julgar se nós não a aceitarmos, se não aplicarmos a nossa fé nela. 12. E saindo eles, pregavam que se arrependessem e expulsavam muitos demônios e ungiam muitos enfermos com óleo e os curavam. Então, olha só o porquê de nós usarmos muitas vezes o óleo, o azeite, que é consagrado a Deus. Ele deixa de ser um azeite simples e puro para ser um elemento consagrado ao Senhor Jesus. Aliás, não somente o azeite, mas qualquer outra coisa que nós abençoamos e ungimos pelo nome do Senhor Jesus se torna consagrado para um efeito, o efeito da cura, o efeito da transformação. Eles ungiam com óleo porque esse óleo representava o poder de Deus chegando até aquelas pessoas. 14. E ouviu isto o rei Herodes, porque o seu nome se tornara notório, e disse: João, o que batizava,
ressuscitou dentre os mortos e por isso estas maravilhas operam nele. Outros diziam, é Elias. E diziam outros, é um profeta, ou como um dos profetas. Então, quer dizer, as pessoas elas eram confusas, porque sabiam que haveria de vir o Messias, estavam vendo tudo que viam, mas era como se não conseguissem ver. Estavam cegos espiritualmente. E com respeito a Herodes, você sabe que ele havia matado João Batista. Então ele era atormentado, né? Ele tinha a consciência dele manchada pelo sangue de João Batista. 16. Herodes, porém, ouvindo isto, disse, este é João, o qual eu degolei, ressuscitou dentre os mortos. Porquanto mesmo Herodes mandara prender a João e encerrá-lo amarrado no cárcere por causa de Herodíades, mulher de Filipe, seu irmão, porquanto tinha casado com ela. Pois João dizia a Herodes, não te é lícito possuir a mulher de teu irmão. E Herodíades o espiava e queria matá-lo, mas não podia. Comentário: Herodíades havia abandonado o marido, seu tio, Herodes Filipe I, para se casar com seu outro tio, Herodes Antipas, que era irmão do primeiro. Por ser um casamento contrário aos princípios das Escrituras, João ousou denunciá-lo. Isso despertou em Herodíades um profundo ódio pelo profeta, a ponto de desejar matá-lo. É o mesmo ódio que nós vemos hoje nas pessoas que não aceitam que nós preguemos a verdade, que não aceita quando nós falamos daquilo que está escrito e do que é perfeito, santo, agradável. As pessoas querem viver as suas vidas sem serem acusadas pelos evangélicos. Há quem diga que o maior problema de hoje são os evangélicos ou aqueles cristãos, porque eles os acusam, né? Eles apontam o dedo, o seu erro. Na verdade, elas estão más com as suas próprias consciências. E elas pensam que são os cristãos que estão fazendo mal a elas. Muito pelo contrário. 20. Porque Herodes temia João, sabendo que era homem justo e santo, e guardava-o com segurança, e fazia muitas coisas, atendendo e de boa mente o ouvia. Então, quer dizer, ele ia até o cárcere para ouvir a João Batista, mas não praticava nada. E chegando uma ocasião favorável, em que Herodes, no dia de seus anos, dava uma ceia aos grandes e tribunos e príncipes da Galileia, entrou a filha da mesma Herodíades, e dançou e agradou a Herodes e aos que estavam com ele à mesa. Disse então o rei à menina, pede-me o que quiseres e eu te darei. E jurou-lhe, dizendo, tudo o que me pedirdes te darei, até metade do meu reino. E saindo ela, perguntou à sua mãe, que pedirei? E ela disse, a cabeça de João o Batista. E entrando logo, apressadamente pediu ao rei, dizendo, quero que imediatamente me des num prato a cabeça de João Batista. E o rei entristeceu-se muito, todavia, por causa do juramento e dos que estavam com ele à mesa, não lhe quis negar. Na verdade, ele não quis desagradar as pessoas, né? Porque ele poderia, né, não fazer isso. 27. E enviando logo o rei, o executor mandou que lhe trouxesse ali a sua cabeça. E ele foi e degolou na prisão. E trouxe a sua cabeça num prato e deu à menina, e a menina a deu à sua mãe. E os seus discípulos, tendo ouvido isto, tomaram o seu corpo e o puseram num sepulcro. Comentário: astúcia do mal. Herodias estava com o seu orgulho ferido e cheia de ódio por ver sua relação incestuosa com Herodes ser exposta pelo profeta. Por esse motivo, ela intentou se vingar de João. Para isso, foi capaz de usar a própria filha, Salomé, que, influenciada pela mãe, pediu a cabeça dele em uma bandeja. O desejo de vingança era tão grande que Herodes ignorou a possibilidade de sua filha ser favorecida até com metade do reino de Herodes. Embora entristecido, o rei atendeu ao pedido, pois estava obrigado por suas próprias palavras. A astúcia de Herodias é semelhante à do diabo.
Ele trabalha ardilosamente para calar a voz dos seus servos, porque ela incomoda os que vivem no pecado. Mas, para isso, só mesmo a morte, pois nada mais pode impedir um servo de Deus de pregar a verdade e alertar quanto ao reto caminho. Havia uma mulher, missionária na antiga China, República da China, que ela foi pega nessa situação e foi presa. E alguém entregou um casaco para ela e dentro do casaco havia o Evangelho de João. E o que ela fez? Ela não podia ser pega com isso, principalmente dentro da prisão. Ela começou a decorar todos os versículos. Ela conseguiu decorar na cabeça dela todo o Evangelho de João. Que maravilha, né? E ela foi então depois desfazendo daquelas páginas da Bíblia conforme ela ia decorando. Muitas pessoas foram presas assim como ela. No dia que elas foram soltas, as outras pessoas que estavam presas pareciam dementes, loucas, perturbadas. E ela saiu sorrindo, feliz. E ela então saiu daquela forma, por quê? Porque o que ela tinha guardado dentro dela era a palavra de Deus e não aquilo que ela viveu lá dentro. No 30, e os apóstolos ajuntaram-se a Jesus e contaram-lhe tudo quanto o que tinha feito, como o que tinha ensinado. E ele disse-lhes: vinde vós aqui à parte, a um lugar deserto, e repousai um pouco, porque havia muitos que iam e vinham e não tinha tempo para comer. Então, o trabalho que Jesus desenvolvia com os apóstolos era um trabalho muito árduo. 32. E foram sós num barco, em particular, para um lugar deserto. E a multidão viu-os partir, e muitos o conheceram, e correram para lá, a pé de todas as cidades, e ali chegaram primeiro do que eles, e aproximavam-se deles. Tinham planos para descansar um pouco, mas não puderam. E Jesus, saindo, viu uma grande multidão e teve compaixão deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor, e começou a ensinar-lhes muitas coisas. E por quê? Porque eles não tinham, realmente. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Mas para eles faltavam tudo porque eles não tinham o pastor. E agora Jesus estava ali ensinando, No 35. E como o dia fosse já muito adiantado, os seus discípulos se aproximaram dele e lhe disseram: o lugar é deserto e o dia está já muito adiantado. Despede-os para que vão aos lugares e aldeias circunvizinhas e comprem pão para si, porque não têm que comer. Então, já que a sugestão veio deles, de dispensar o povo, porque eles poderiam ter fome, olha o que Jesus disse no 37. Ele, porém, respondendo, disse-lhes: dai-lhes vós de comer. E eles disseram-lhe: iremos nós e compraremos 200 dinheiro de pão para lhes darmos de comer. Um dinheiro representava um dia de trabalho. Então aqui seriam 200 dias de trabalho. Quer dizer, nem isso era suficiente para dar de alimentar a tanta gente que estavam ali naquele dia. No 38. E ele disse-lhes: quantos pães tendes? E de vir. E sabendo, eles disseram: 5 pães e 2 peixes. Então, quer dizer, havia alguma coisa. Era pouco, não era suficiente para toda aquela multidão. 39. E ordenou-lhes que fizesse assentar a todos em ranchos sobre a erva verde. E assentaram-se repartidos de 100 em 100 e de 50 em 50. E tomando ele os 5 pães e os 2 peixes, levantou os olhos ao céu, abençoou e partiu os pães, e deu-os aos seus discípulos para que os pusessem diante deles, e repartiu os 2 peixes por todos. Que maravilha! Houve uma multiplicação tão extraordinária que eles foram abençoados, os pães e peixes. Todos iriam se alimentar naquele dia. 42. E todos comeram e ficaram fartos. E levantaram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. E os que comeram os pães eram quase 5.000 homens, fora as mulheres e as crianças. Quer dizer, houve uma abundância tão grande que ainda sobrou. E olha só que interessante. Ele guardou os 12 cestos cheios. Eles não jogaram fora, não houve desperdício. Todos comeram, fartaram-se e ainda sobrou. Assim é o Deus que nós servimos. Assim também é quando a pessoa decide se tornar fiel dizimista.
ela começa a devolver a Deus o que é de Deus. Através da sua oferta, ela prova a sua fé. E não há como não havia multiplicação na vida dela. Ainda que o que ela receba seja tão pouco, e antes, com tudo que ela recebia, não era suficiente, eu duvido que depois que ela prova a fé, não venha se tornar suficiente e ainda sobrar. 45. E logo obrigou os seus discípulos a subir para o barco e passar adiante para o outro lado, a Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. O comentário: sozinhos no barco. Os discípulos já haviam enfrentado uma tempestade em que acreditavam que morreriam, mesmo estando acompanhados do Senhor Jesus. Desta vez, porém, o Mestre os impeliu a embarcarem sozinhos, a fim de ensiná-los a depender da própria fé. Situações como essa nos mostram que, mesmo em obediência a Deus, enfrentaremos momentos tão turbulentos que alguns parecerão não findar. Mas se houver confiança absoluta em sua palavra, ele virá em nosso favor. Então, foi o próprio Jesus que mandou que eles fossem. No 46. E tendo-os despedido, foi ao monte orar. Então, mais uma vez nós vemos, a importância da oração, de você manter a sua comunhão com Deus. 47. E sobrevindo à tarde, estava o barco no meio do mar, e ele sozinho em terra. E vendo que se fadigavam a remar, porque o vento lhes era contrário, perto da 4ª vigília da noite, aproximou-se deles, andando sobre o mar, e queria passar-lhe adiante. Então, primeiro, vendo, Jesus viu eles naquela aflição. Jesus também vê você hoje na sua aflição, o quanto você vem lutando para vencer. Eles estavam remando contra o vento, era como se fosse algo impossível e eles não saíssem do lugar. Então, quantas pessoas têm a sua vida dessa forma também? Estão lutando, estão se esforçando, estão fazendo de tudo para vencer na vida, mas sem sucesso. Jesus veio andando sobre as águas e queria passar adiante deles. No 49, mas quando eles o viram andar sobre o mar, cuidaram que era um fantasma e deram grandes gritos, porque todos os viam, e perturbaram-se. Mas logo falou com eles e disse-lhes: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Ter bom ânimo enquanto tudo vai bem é muito fácil, mas ter bom ânimo quando tudo é contrário, aí é fé. Por isso, tenha bom ânimo. Se você está enfrentando um momento difícil, use a fé. Deus vai trazer a saída. Ele falou: sou eu. Quem tem Jesus consigo não tem como dar errado. E ele falou: não tem mais. Então, não tenha medo. Continuando no 51. E subiu para o barco para estar com eles, e o vento se aquietou. E entre si ficaram muito assombrados e maravilhados, pois não tinham compreendido o milagre dos pães. Antes, o seu coração estava endurecido. O comentário diz: coração endurecido. Embora convivessem com o Senhor Jesus, os discípulos não criam plenamente que ele era o Messias. Por isso, ao invés de apreciarem o efeito admirável do Mestre, andando sobre as águas, sentiram medo. Isto é, eles tinham Deus em carne e osso, e apesar de se impressionarem em alguns momentos com o seu poder, o coração se mantinha duro à sua palavra. O dia a dia com o Messias proporcionava aos discípulos o privilégio de ver tantos fatos extraordinários como multiplicação de pães e peixes, ressurreição de mortos e cura de enfermos, que eles já estavam se acostumando. Da mesma forma, muitos alcançam milagres por meio da fé e têm suas necessidades supridas. No entanto, por se manterem resistentes aos ensinamentos espirituais, não se regeneram e não conseguem conhecer verdadeiramente o Senhor Jesus. Por isso, a necessidade da pessoa nascer de Deus, para que ela possa reconhecer Deus na vida dela e usar essa fé sobrenatural. Os discípulos não tinham nascido de Deus ainda. Eles continuavam sendo quem eles sempre foram. Mas cada situação, cada uma dessas coisas era um grande ensinamento para eles, para que eles pudessem depender cada vez mais da fé, Então, eles estavam ali, mas imagine, É como ver Jesus em carne e osso e você começar a falar assim: não, ele é como um de nós. Talvez eles viam Jesus cansado e falassem: se ele fosse Deus não ia se cansar.
viam Jesus com fome e poderiam dizer, bom, se ele fosse realmente de Deus ou fosse o próprio Deus, ele não teria fome. Então, eles viam a nossa natureza humana, né, nas suas necessidades, e talvez eles julgassem que não fosse Deus. Pode acontecer, né? É um pensamento meu. No 53, e quando já estavam no outro lado, dirigiram-se à terra de Genezaré e ali atracaram. E saindo eles do barco, logo o conheceram. E correndo toda a terra em redor, começaram a trazer em leitos, aonde quer que sabiam que ele estava, os que se achavam enfermos. E onde quer que entrava, ou em cidade ou aldeias, ou no campo, apresentavam os enfermos nas praças e rogavam-lhe que deixasse tocar ao menos na orla da sua roupa, e todos os que lhe tocavam saravam. Por isso que todos que vão ter com Jesus são livres das suas mazelas. Ele disse, vinde a mim, todos os cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Vá a Jesus, e ele vai te aliviar, tá bom? Deus abençoe.